Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Confesso assim que eu não sou uma pessoa muito do chimarrão, mas quando começa a esfriar é bem gostoso, né? Vamos confessar. No calor é muito quente, mas no inverno é bom. Bom, eu tenho muita coisa legal para compartilhar nesse vídeo. Acho que eu consegui juntar algumas coisas dos últimos dias. Tem um gato atrás de mim. Eu tô na pontinha da cadeira, queria só dar esse. Olha lá. Eu queria só dar esse disclaimer de que tinha um gato atrás de mim, mas ele gosta de vídeo, pelo visto. Ele gosta de aparecer. Agora ele tá aqui. Então, tá aí. O Jorge vai fazer companhia pra gente. Nessa semana começou o curso da Amanda Moll, que é uma artista de Minas Gerais, que eu admiro muito há muitos anos, assim, acompanho o trabalho dela, consumo o trabalho dela e os conteúdos que ela produz. E ela tem um curso de processo criativo, onde ela compartilha um pouco mais sobre o processo criativo dela, falando sobre as etapas, como que ela estrutura o trabalho dela, como que ela pensa, como que ela faz os projetos, né, como que ela pensa os quadros, as obras que ela vai fazer. E faz tempo que eu tô de olho nesse curso e finalmente eu consegui participar. É um curso rápido, bem curtinho, mas com muito conteúdo legal. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês, porque no meu processo criativo eu me percebo assim muito do flow, né? Então as coisas que eu crio, elas vêm e aí eu crio e não existe uma ordem certa. Tem estudos que eu faço também, que eu analiso, né? Coisas que eu estruturo, que eu penso. Então no meu processo criativo eu percebo que não tem essa estrutura muito bem definida de como as coisas vão acontecer. Algumas coisas elas simplesmente vêm, algumas ideias elas vêm em alguns estudos, em momentos aleatórios, em momentos que eu tô só me divertindo também, né? Só brincando, só ali com o papel e com a caneta brincando. Mas tem também os momentos em que eu estudo, em que eu anoto algumas referências, que eu faço algumas pesquisas, mas não tem uma estrutura nisso. E isso que foi legal do curso da Amanda Moll, porque no processo criativo dela, ela tem uma estrutura para conseguir fazer o que ela precisa fazer, né? Que é criar. Então, quando a gente pensa assim em estruturar um trabalho artístico, pode parecer muito doloroso no começo, porque a gente está tendo ideias, a gente quer fazer o que vier, a gente quer seguir a nossa intuição, né? A gente quer só se expressar, mas trazer uma estrutura, fazer um planejamento pode ajudar a criar muito mais, pode ajudar a ter ideias mais aprofundadas, pode ajudar a desenvolver até mesmo uma série, né, de obras, que é uma das coisas que eu tenho experimentado nos últimos dias. Então, antes eu focava muito nas espirais, né, tava sempre fazendo espiral, e aí comecei a desmembrar isso, a ter outras visões, principalmente essa energia, por exemplo, que tem aqui nessa pintura, né? Então começou a vir outras formas além da espiral. E aí eu só tava fazendo também, sem muita estrutura. E nos últimos dias, no último mês, mais especificamente, eu trabalhei numa série. E fiquei muito focada em só pensar naquilo, em desenvolver só aquele tipo de pintura. Eu mostrei um pouquinho sobre isso no último vídeo, né? Então eu percebo que esse curso da Amanda vai me ajudar a estruturar ainda mais. E aí eu vou compartilhar com vocês os processos, né? Como é que vai ser essa jornada agora mais estruturada. Mas por hora, né? Eu tô só no comecinho, as aulas acabaram de acontecer, foi nos últimos dias aqui nessa semana em que eu tô gravando o vídeo. Mas já achei, assim, um conteúdo muito legal e já me senti muito inspirada a repensar o meu processo. Então, nos próximos dias, eu já vou começar a aplicar algumas práticas que ela passou, né, uma estrutura dela, até porque a gente tem mais um último encontro daqui a alguns dias para compartilhar como foi, né, então, basicamente, um momento para poder tirar as ideias da cabeça, né, escrever bastante, então ter sempre um caderno, vou falar de caderno já já, inclusive, então ter um caderno para você fazer esse
dump de ideias, né? Colocar tudo lá. Ter um momento para você pesquisar referências, cores, estudar referências em outras pessoas, referências no seu próprio trabalho, mas ter um momento para isso. E então ir no momento de criar, né? E ter um momento específico para criar, onde nada mais vai acontecer, você só vai estar lá criando, você só vai estar lá se expressando, né? Então, acho que vai ser muito legal e desafiador também, porque eu não consigo ter um momento específico para pintar, né? Os finais de semana, com certeza, todos os dias, basicamente, na hora do almoço, são os dias onde eu sento para criar alguma coisa, mas um tempo dedicado toda semana só para pintar, eu ainda não tenho. É uma coisa que vem muito. Ah, não, essa semana, no sábado, eu vou parar e vou pintar. Mas não é uma coisa constante, não é todo sábado que eu consigo parar para pintar. Então, quero muito me proporcionar isso também. Ter um bloco da semana específico só para isso. E se for à noite, né? A iluminação aqui do meu ateliê, ela não é tão boa. Eu amo a iluminação do dia, adoro, olha só essa luz. Mas à noite é bem ruim, né? Então eu quero melhorar um pouco a iluminação aqui para eu ter mais prazer em trabalhar à noite também aqui no ateliê. Então, arrumar uma lâmpada, uma luminária, né? Coisas que eu possa colocar aqui que melhorem como eu tô vendo as cores, porque isso é o que me incomoda na luz da noite, assim, dessa lâmpada que fica só ali em cima, que tem essa aqui. Eu tenho algumas luminárias que eu vou testar colocar aqui, mas é uma coisa que eu vou ter que tirar e colocar, então talvez isso incomode um pouco enquanto eu não tenho uma estrutura fixa de iluminação aqui, né? Então essa lâmpada que fica só em cima do teto, ela é amarela a luz e muda a cor, como eu vejo ela, né, do que durante o dia, então isso me incomoda. Então é uma coisa que eu quero adaptar, então talvez à noite eu consiga um dia específico para poder pintar, né, nem que seja 2, 3 horinhas durante a noite, mas vai ser focado nisso. Então eu vou organizar essa agenda e vou compartilhando o processo com vocês. E aí eu já aproveito para entrar num outro tópico que é caderno. Inclusive a Amanda Moll, ela deu esse diário aqui, então a gente que fez o curso ganhou esse diário criativo aqui, são páginas pontilhadas para poder registrar ideias, fazer suas anotações, enfim. Mas eu queria compartilhar com vocês este caderno aqui, que é um caderno muito, muito, muito especial. Olha só. Esse meu caderno aqui, feito por um artesão aqui de Curitiba, que eu adoro o trabalho dele. E esse caderno, ele me acompanha já há quase 1 ano e meio. Eu ganhei ele da minha companheira e eu comecei sem saber muito como usar, só anotando uma coisinha aqui, outra ali, e ele foi tomando corpo ao mesmo tempo em que eu começava a usar muito mais caderno e estava descobrindo a importância de escrever, de anotar as minhas ideias, de ter um lugar onde eu pudesse colocar tudo que eu estava pensando, né? Então esse caderno é um grande companheiro da minha vida, assim, eu sempre tô com ele, eu nunca deixo ele dentro do carro, solto por aí, ele é uma joia, assim, tem muitas ideias legais aqui, tem muitos pensamentos, tem muitos aprendizados, muitos ensinamentos desse 1 ano e meio, assim, então dá até para ver uma evolução minha, assim, olhando para esse caderno. Então, já trazendo também, né, sobre a importância da gente escrever as nossas ideias, não só o que a gente está tendo de ideia, mas o que a gente está aprendendo, o que a gente está conversando com as pessoas, uma conversa interessante que você teve, um post de Instagram que você viu que você achou muito legal, ao invés de você só salvar e ele se perder dentre tantos posts salvos ou um print que você tirar, escreve aquela frase no papel, escreve como você se sentiu, né? Eu faço isso direto, então tem letra de música também, tem sensações que eu tive depois de experiências, de cerimônias que eu participei, então é muito interessante. E aí você pensa assim, mas o que eu vou fazer com essa informação? O que eu vou fazer com isso, né? Só para ter um histórico, um registro. Primeiro que escrever, né? Parece que você fixa mais aquela ideia. Mas você ter um banco de dados de
coisas que passaram pela sua cabeça e que podem te nutrir, te alimentar muitas vezes ainda ao longo da sua vida. Então, um caderno para escrever ideias, ele é genial. Eu tenho também, assim, caderninhos pequenos. Esses são da Cheesy, uma marca também aqui do Brasil que eu gosto muito. Tem cadernos que eu comecei também usando para escrever minhas ideias, palestras que eu estava indo. Ele é um tamanho super bom, então ele cabe no bolso, cabe em bolsinha pequena. Você deixa ele com uma caneta aqui dentro, tá resolvido. Mas falei tudo isso, né? Tô falando da importância do caderno porque faz 1 ano e meio que esse caderno tá comigo e ele finalmente chegou ao final. Então chegou a hora de eu começar um novo caderno. No final do ano passado eu já comprei um caderno novo que ficou ali fechadinho, só esperando, porque eu achei que ia ser mais rápido de eu terminar esse outro, acabou não sendo. Ainda bem, porque eu gosto dele. Só um pouquinho apegada, assim, gosto da cor, gosto do que tem aqui dentro, é muito precioso, assim, mesmo. Então, estamos aqui começando o mês de maio, né? Maio de 2025, e vou começar um novo caderno, que é o meu caderno tesouro, para eu levar para todos os lugares, para anotar ideias mais profundas. Enfim, tô feliz em começar um novo caderno, é sempre uma emoção. Eu gosto muito, sempre gostei de caderno, e eu tinha muitos cadernos assim que eu nem usava direito, tinha um estoque assim de cadernos parados, eu comecei a dar de presente para as pessoas porque eu não estava usando. Hoje eu uso o tempo todo, né? Então, tem um pouquinho separado, assim. Tem esse caderno específico, que é o maiorzão, que é o que vai reter ideias mais profundas, alguns estudos, das minhas leituras sobre budismo, sobre yoga, sobre meditação, né? Esses estudos mais aprofundados. Também ideias de projetos novos eu acabo colocando ali, né? Algumas ideias estratégicas para o meu negócio, né, de arte, e coisas da vida, coisas da vida. Esses caderninhos menores, eu gosto de levar quando... eu sempre vou ter um desse na bolsa, no casaco, porque se não dá para eu levar o meu caderno grande, eu tenho o pequenininho, né? Então, ele vai estar comigo. Poucas vezes eu usei para pintar, como foi no caso desse aqui, que eu fiz uma série que tá lá no meu Instagram, que era o Diário Criativo, então todo dia eu fazia uma pintura, mas geralmente eu uso mesmo para escrever, então é um caderno que ele cabe em qualquer lugar, né? E aí eu tenho cadernos maiores para escrita livre, então só para escrever, 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 e para sketchbook mesmo, né? Então para pintar e experimentar. Então é isso, queria compartilhar com vocês sobre caderno também. Me contem como é que vocês usam os seus cadernos. Me contem se estão usando ou se só compram e fica paradinho. Usem, usem, usem muito, muito, muito mesmo, assim, eu indico demais. Foi um grande ponto de virada no meu processo criativo, anotar as ideias, escrever os ensinamentos, escrever palavras importantes. Às vezes vem uma ideia solta, assim, anota, né? Então, ter esse recurso é muito importante. E assim, eu acho muito melhor do que anotar só no celular, porque me dá a impressão de que anotar só no celular, seja num aplicativo como Notion, Evernote ou algum bloco de notas, a ideia vai se perder mesmo assim. Então, anote no papel, porque ele vai estar sempre ali, vai estar com você, e é muito gostoso você conseguir também abrir vários cadernos, olhar várias ideias e conseguir se encontrar no meio daquilo. E mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é esse livro maravilhoso, The Ayahuasca Visions, do Pablo Amaringo. Grande, grande xamã, pintor, artista maravilhoso, assim, que existiu nesta terra e que, através de suas pinturas, consegue trazer ensinamentos profundos. Quem já consagrou a medicina, quem já esteve em cerimônias, vai identificar muitas das coisas que tem nessas pinturas. Mas, assim, esse livro chegou essa semana, então eu ainda estou conhecendo ele, estou me relacionando com esse livro, né? Tô lendo bem aos pouquinhos.
Já li um pouco da introdução, um pouquinho ali que fala sobre ele, apesar de já conhecer, né, sobre o Pablo Amaringo. Mas o que está sendo muito sensacional de descobrir nesse livro são os textos que vêm junto com as obras. Então, nesses textos, além de trazer um descritivo ali, né, sobre o que está pintado, sobre trazer um pouquinho de contexto, às vezes, de algumas coisas que acabam sendo símbolos, ele traz conhecimentos, ensinamentos, sabedoria. Isso é muito especial, né? Então, não é apenas um livro com as imagens das artes do Pablo Amaringo. É um livro com ensinamentos, né? Muito profundos, assim. Então, que bonito poder ver uma pintura num tamanho até que grande, né? Que esse livro é grande. Poder contemplar, poder ter essa qualidade de impressão, né? Poder olhar aqui. Deve ser super especial você ver uma obra dele ao vivo. Mas que boa essa oportunidade de ter aqui no livro e ter esse texto maravilhoso junto que fala sobre a obra, que traz ensinamentos, então, sobre os elementos, traz ensinamentos de vida, né? E lendo, assim, eu fico sempre maravilhada como tudo aponta para o mesmo lugar, assim. Sejam os ensinamentos xamânicos, sejam os ensinamentos do budismo, do yoga, né? Que são as filosofias pelas quais eu permeio, né? Que eu estudo e que eu pratico. Então, é muito interessante, porque é um recordar também, né? Um recordar de quem a gente e de todo o amor que a gente tem, de todo o amor, o potencial que a gente tem de poder ser só amor. Mas sem entrar muito em filosofias aqui, dizer que esse livro é um grande investimento, né? É um desses livros, assim, impressos com arte, não são muito baratos, ainda mais quando vem de fora. Mas é um estudo para mim, assim. Então, feliz que ele chegou, quero poder compartilhar mais sobre o Pablo Amaringo aqui, sobre as obras dele, sobre os ensinamentos, né, contidos aqui, que estão muito atrelados, totalmente atrelados aos ensinamentos da medicina da ayahuasca. Então, feliz que ele chegou, quero muito me debruçar nesse estudo também e vou compartilhar com vocês. Queria mostrar um pouquinho aqui de algumas obras para que vocês possam contemplar aqui junto comigo. Último tópico do nosso vídeo de hoje. Há um tempo atrás, em dezembro, janeiro, eu fui para a praia, levei minhas coisas e fiz algumas pinturas no sketchbook, e uma delas foi essa pintura aqui, que eu gosto muito. Eu fiquei apaixonada nessa pintura e super arrependida de ter feito ela no sketchbook, mas eu não tinha como prever que ia sair isso que saiu aqui. E eu até falei no último vídeo, né? Tava falando do desdobramento dessa arte em outras, mas eu tô muito focada em como fazer com que essa pintura aqui chegue para mais pessoas, né? Então, como é que você pode ter acesso a essa pintura também, né? Como que eu posso preservar ela também? Como que eu posso ter ela por muitos anos ainda e que ela não fique perdida aqui no caderno? Então, fiquei pensando em fazer um print, mas um simples print não está à altura do que essa pintura representa para mim. Então, pesquisando as possibilidades, estudando o que poderia ser feito, eu resolvi investir numa impressão em canvas, né, em tecido. Então, essa impressão chegou para mim também essa semana e eu tava muito apreensiva, assim, porque eu mesma tirei a foto, eu mesma editei a imagem, não foi no melhor editor de imagem, né? Mas eu precisava testar, eu precisava fazer para ver como ia ser. E eu pensei assim, eu nem vou abrir porque tava de noite e eu não gosto da luz da noite. Eu pensei, nossa, não vou abrir, vou deixar para abrir amanhã durante o dia, que eu não sei como é que vai ser, eu não sei se ficou boa essa impressão. Mas a ansiedade falou mais alto, eu acabei abrindo à noite mesmo a embalagem e fiquei muito surpresa, assim, com a qualidade da impressão, em como ficou, assim, ficou muito legal, ficou muito bonito. Fiquei bem feliz, assim, bem satisfeita com o que eu vi.
Ainda acho que eu posso melhorar a qualidade da imagem para impressão, mas é assim, detalhes da minha mente perfeccionista aqui, né? Mas eu acho que vai ser muito legal e muito interessante de conseguir trazer essa obra para uma impressão de qualidade, né? Então, aprender a usar esses recursos, não é mesmo? Então, eu gosto muito dos originais, mas talvez, assim, a gente tenha uma possibilidade de que mais pessoas tenham acesso a uma arte que, para mim, é tão importante e representa tanto no meu processo, na minha vida, assim. Eu ainda quero adicionar alguns detalhes nessa impressão para que ela seja personalizada. Então, estou pensando em aliar com o bordado. Ter algum detalhe bordado nessa impressão. Provavelmente vão ser os pontinhos coloridos, eu ainda não decidi, mas devo compartilhar lá no meu Instagram, ou até mesmo aqui quando ficar pronto para vocês verem. Dá um pouquinho de receio também, porque é uma impressão de alta qualidade e eles indicam que você não encoste na impressão, né, com os seus dedinhos. Então, mas eu conheço algumas artistas que fazem a impressão em tecido, que fazem aplicações em cima com bordado ou outras tintas, né, personalizam. Então, assim, vai ser um experimento. Bom, então era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, falar um pouquinho sobre o curso de processo criativo que eu tô fazendo com a Amanda Moll, falar um pouquinho sobre os cadernos, né? Tô começando aí um caderno novo, então já trazer um pouquinho da importância dos cadernos, conhecer de vocês também como que vocês usam os cadernos, se usam, né? Falar sobre o livro do Pablo Amaringo, tão importante. Eu gosto de ter esses livros aqui para eu poder estudar, para eu poder me inspirar, para eu poder nutrir a minha criatividade. E também sobre esse experimento da impressão em Canvas. Achei que ficou bem legal. Então é isso. Um beijo. Me conta aqui o que você achou do vídeo, o que você achou desse conteúdo. Vamos conversando nos comentários. Até a próxima.